Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Rafael Alcântara, que é o novo Procurador-Geral de Contas do Tribunal de Contas de Alagoas. Bom, você, eu ainda quero lhe fazer uma perguntinha em relação a essa questão da fiscalização do gestor público de um modo geral. Essa fiscalização, quando você manda uma comissão, por exemplo, para o interior, obviamente, ela é composta de servidores da mesma maneira que vão encontrar servidores lá por fora. Quais são os problemas mais sérios encontrados? Quer por vontade de cometer aquele erro, quer por ignorância. E não é ignorância do fato de dizer que fulano é analfabeto, é porque não conhece mesmo o assunto. Isso acontece muito. Tem alguns problemas recorrentes na administração pública de um modo geral, não só aqui no estado de Alagoas, mas no Brasil como um todo. Todas as contratações que a administração pública faz, ela tem que seguir uma série de normas e um conjunto de regras muito complexo, que é a nossa lei de licitações, Exato. entre outras vastas normas que vêm a complementar. Então, o que a gente tem se deparado muito é com a falta de capacitação dos gestores, porque de dois lados. Primeiro, porque não se cercam de pessoas qualificadas, muitas vezes buscam ali agraciar pessoas de um núcleo político mais próximo, sem se valer do critério técnico como preponderante. E também de outro lado, a gente tem uma legislação extremamente complexa que, inclusive, nós, especialistas no âmbito jurídico, se degladia em debates extensos sobre alguns aspectos de contratações que, então, pessoas com mestrado, doutorado, não chegam a um consenso, que dirá um gestor com qualificação fundamental, que muitas vezes não é da área e que ainda assim não busca esse amparo técnico. Sem dúvida alguma. Então, no dia a dia, a gente vê que há uma falta de conhecimento e capacitação adequada para a gestão pública, que é uma gestão bastante especializada e complexa. Então, essa necessidade que o Tribunal de Contas encontra de capacitação e essa vontade férrea de levar isso à frente, sobre todos os aspectos, isso vai ser de grande validade para melhoria até da improbidade? Com certeza, essa atuação do tribunal de buscar o gestor e buscar, através da escola, levar, como você falou, gratuitamente, essa é a função do tribunal. Nós estamos vivendo aí uma crise financeira nos municípios, é preciso fornecer isso, encurtar a distância e fornecer de uma forma muito mais acessível em todos os aspectos, financeiro, forma clara. E em questão de improbidade também, porque a partir do momento que você já vê que o tribunal já percorreu determinado município ou determinada secretaria fazendo a capacitação, a orientação, e essa prefeitura ou essa secretaria ainda assim insiste em correr nos erros, já fica demonstrado ali o dolo do gestor de cometer atos de improbidade. Então, essa atividade do Tribunal de Contas vem até a contribuir na formação do que a gente fala do dolo, o elemento subjetivo, aquela intenção do gestor de fraudar a lei e praticar atos ilícitos. Agora, eu acho assim de uma importância fundamental que o nosso público telespectador, que o nosso povo, de um modo geral, ele começa a ter esses meios de comunicação como forma dele próprio saber quais são as verdadeiras funções de cada poder. Mas se você fizer uma pesquisa hoje e for perguntar, você sabe o que é o Tribunal de Contas? Para que serve o Tribunal de Contas? Você vai se assustar com a falta de informação a respeito disso. Daí a necessidade de se fazer muito isso. E uma das coisas que vão acontecer, espero que nos próximos 3, 4, 5 meses no máximo, é a nossa TV Cidadã, que vai chegar aí, como você já sabe. Quer dizer, uma televisão aberta, onde o Tribunal de Contas vai poder dar todas as suas demonstrações, onde o Ministério Público vai ter o seu espaço também, onde ele vai poder dizer como são as coisas, porque é preciso que o público entenda que o Tribunal de Contas não é punitivo.
ele dá os elementos para que as pessoas sejam punidas se chegarem a isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, não só de capacitar o gestor, mas fazer com que o público entenda a nossa verdadeira missão. A gente que é da área de controle externo, ô, Geraldo, tem a mesma opinião que você. A gente costuma dizer que Tribunal de Contas é um ilustre desconhecido da sociedade brasileira. Exatamente. E é um órgão relevantíssimo para o nosso Estado, porque cabe a ele não só fazer essa fiscalização, como a orientação do gestor. Claro. Todo recurso público deve ser fiscalizado pelo tribunal. Então, vemos, por exemplo, manifestações como as de junho de 2013, onde a sociedade demandava a melhoria dos serviços públicos, mas demandava apenas perante o Executivo e o Legislativo, e esquecia que o Tribunal de Contas e as demais instituições também são corresponsáveis por isso. Eu defendo o estudo da Constituição brasileira. A nossa Constituição tem que ser estudada dentro da escola. O cidadão não tem a noção elementar da divisão de poderes, da existência dos 3 poderes, do Ministério e de outros órgãos, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Isso não é questão só do profissional de direito, isso é formação elementar de qualquer cidadão, que tem que ter a noção e a consciência da existência dos órgãos estatais e qual a função de cada um, para ele se conscientizar e poder cobrar daquele respectivo órgão a sua atuação e fazer as demandas corretas. É verdade. E com relação à nova DTV que está em fase de implantação no Tribunal de Contas, ela vem bem a calhar. Eu acho que todo órgão público, não só o tribunal, mas todo órgão público tem que ter um canal de diálogo aberto e transparente com a sociedade. A sociedade é o nosso patrão, eu sempre falo. Então, tem que ter esse canal e prestação de contas, seja por meio das mídias sociais, das redes sociais, da internet ou da imprensa. É fundamental que preste esse esclarecimento do que vem sendo feito e também colocando-se à disposição e falando do que pode ser feito para o cidadão, para que ele assim acione esse órgão. E eu acho que ele não sabe, por exemplo, que se ele quiser saber alguma coisa a respeito das contas de um município, é o tribunal que diz. O tribunal é que vai mostrar se está errado ou se não está errado. Se vai encaminhar ao Ministério Público, cujo Ministério Público vai encaminhar à Justiça, e aí surge um processo, assim, o Tribunal de Justiça está movendo uma ação contra o município e tal. Tudo começou lá no princípio, que foi da fiscalização do Tribunal de Contas. É verdade. Tem muitos casos aí de notoriedade que ficam mais evidentes quando são judicializados, mas na verdade na origem deles já teve uma atuação do Tribunal de Contas ou da Controladoria Interna. Com certeza. Toda a atuação de destaque, quase toda a atuação de destaque da Polícia Federal, ela nasceu no âmbito do CGU, que é a Controladoria Geral da União, ou do Tribunal de Contas da União. Eu tenho um exemplo prático com relação ao maior caso que a gente está se deparando, a Operação Lava Jato. Todos esses problemas de superfaturamento em obras, em contratos da Petrobras. Embora o Tribunal de Contas da União não esteja diretamente envolvido, já que a operação nasceu de uma investigação da Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União já vinha dando decisões há vários anos, há mais de anos que eu venho acompanhando o tribunal condenando, suspendendo, anulando licitações e contratos da Petrobras, justamente por falta de competitividade, suspeita de cartel e superfaturamento. E o que ocorreu, apesar de todas essas decisões, depois só veio a confirmar que o tribunal estava bem, estava no caminho correto. Então, é uma questão muito importante saber, primeiro, para buscar informações do município, e segundo, para o cidadão ter o suporte e saber a quem deve buscar no caso de conhecimento de alguma irregularidade. Exatamente. Ele tendo conhecimento de que está tendo desvio de algum recurso público no seu município, ele pode e deve procurar tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público, nos seus mais diversos ramos, e fazer a sua representação, encaminhar a sua denúncia para que aquilo seja apurado. Estamos aí para servir a sociedade e ela tem que nos buscar também. Essa parceria e esse controle social é fundamental para o nosso êxito. Esse entrelaçamento que é o fundamental para se chegar onde se quer, um país mais digno,
não é verdade? Agora, eu tenho dois assuntos com você muito importantes, que você, inclusive, levantou na sua posse. Um deles vamos chamar de duas brigas. Uma não chega a ser uma briga, a outra pode começar a ser uma briga no bom sentido, briga até chegar lá. Você defende uma PEC onde o Ministério Público de Contas adquire a sua independência em termos orçamentários, em termos de atuação, etc. Ou seja, fique independente do Tribunal de Contas. É isso? Exatamente essa é a nossa proposta, Geraldo. Existe hoje, na nossa opinião, uma situação extremamente contraditória. Por quê? De um lado, a gente tem um Ministério Público de Contas que é composto por procuradores que têm independência funcional. O procurador, no seu dia a dia, no trabalho, ele opina e investiga da melhor forma que lhe convier. Tem total independência, sem interferência nenhuma. Por outro lado, esse mesmo procurador independente, ele não detém os recursos materiais, financeiros e de pessoal para desenvolver o seu trabalho. Okay. Ou seja, como assegurar essa independência funcional se a gente não tem autonomia administrativa para ter todos os recursos por conta própria? Já que hoje a gente tem a independência funcional, nossa independência funcional é respeitada, Perfeito. O Tribunal de Contas respeita, é uma relação extremamente de cooperação harmoniosa hoje existente. No passado a gente já teve ofensas às nossas prerrogativas, mas hoje é uma relação muito harmoniosa, de equilíbrio, porém, no âmbito ainda a gente é bastante carente de alguns recursos materiais e principalmente servidores. Hoje cada procurador tem apenas um assessor e cada procurador do Ministério Público de Contas é, em média, responsável pela fiscalização de 17 municípios. É algo extremamente difícil ou humanamente impossível de realizar com apenas um suporte desse. Com certeza. E também já gerou alguns momentos, num passado bem recente, do Ministério Público, próprio do nosso sistema, nos debates do dia a dia, do processo, divergir de conselheiro do próprio tribunal. Para isso tem um recurso, existe todo um procedimento. É um debate maduro do ponto de vista do devido processo legal. Okay. O sistema é feito para isso, para ter essa dialética. E por causa de algumas opiniões contrárias do Ministério Público, o tribunal, nas gestões anteriores, retaliava fazendo o quê? Não fornecendo servidores, represando algumas demandas administrativas do tribunal. Então, a gente preciso corrigir hoje essa situação, porque da forma como está, o Tribunal de Contas fica amordaçado e totalmente dependente do Tribunal de Contas, o Ministério Público. E tem um detalhe, de todos esses ramos do Ministério Público brasileiro que eu te falei, apenas o Ministério Público de Contas não tem orçamento próprio, não tem essa autonomia orçamentária, financeira e administrativa. Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, Militar, já tem isso, ostenta. Então, e a Constituição dá o tratamento isonômico para todos os ramos do Ministério Público. Então, no nosso entender, não há justificativa para essa discriminação que coloca a situação frágil. E no caso de tentar a obtenção disso, é através da Assembleia Legislativa? É uma lei, é uma modificação ou é uma modificação na Constituição Federal? Eu tenho um entendimento pessoal de que atualmente já é possível fazer isso. Do conteúdo normativo da Constituição, certo, quando ela fala que o Ministério Público de Contas é composto por membros independentes e a eles aplica-se todas as garantias do Ministério Público convencional, eu já entendo que é possível fazer isso. Porém, o meu posicionamento ainda é minoritário. E para ter uma segurança maior, optamos por uma via de legislativa onde deixaria isso mais claro e expresso. Aonde? Na nossa Constituição Estadual. Buscamos, então, como um primeiro passo. O primeiro passo, deixar bem claro, definido e até como uma garantia nossa de que está ali escrito na Constituição que temos autonomia. Fazer uma espécie de jurisprudência para uma coisa maior. Não, é deixar claro, para evitar conflito, Okay. Porque eu tenho esse entendimento, mas outros podem não ter. Não ter, então, deixar uma norma escrita Perfeito. Já traz essa segurança para todo Perfeito. mundo. Rafael, me diga uma coisa, como última pergunta. Vacância agora de conselheiro, sai o decano de todos os nossos conselheiros do Tribunal de Contas, que é o nosso amigo Luiz Eustáquio, que inclusive fez uma belíssima despedida na última reunião do plenário. Dá-se a vaga, e essa vaga já é de fato e de direito do Ministério Público de Contas, de um dos 3 procuradores.
Finalmente chegou o momento da vaga ser do Ministério Público, Geraldo. E quanto a isso, não há qualquer dúvida. Não há qualquer dúvida sobre qualquer prisma. É uma vaga, claro, a sucessão de conselheiro costuma ser mais ou menos conturbada, mas nesse caso não existe mais dúvidas. Já tivemos um embate entre Ministério Público e Assembleia, Exato. onde foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a vaga era do conselheiro, hoje conselheiro Fernando Toledo, e o próprio Supremo falou que a próxima vaga deveria ser do Ministério Público. Então não há mais Mas é dúvida. do Ministério Público ou do Ministério Público de Contas? É do Ministério Público de Contas. Então não essa precisa nem de lista tríplice. Não. Já são os três? É porque a gente... É um dos três, né? É um dos Ou você três. também é um candidato? Não. Eu não sou candidato. Muito bem. Só temos hoje, entre os 7 procuradores, 3 que preenchem o requisito. Exatamente. Então, já está definida a lista tríplice. Perfeito. Aqui para nós não tem ninguém ouvindo. Quem é que você acha que vai ser? Eu não tenho nenhum palpite. Eu não sei tem como eu Isso é só falar. para a gente terminar no bom humor. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Agradeço demais. Eu acho que foi altamente ilustrativo e elucidativo para o nosso povo. Obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição, acho que foi muito proveitoso, o seu público seleto vai conhecer um pouco mais do Ministério Público e estamos à disposição para outros encontros aí, um bate-papo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer e quando ele manda dizer que quer, meu amigo, nosso encontro está marcado.